Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as bulas dos medicamentos. Bora lá? O que são as bulas dos medicamentos? A bula é o documento oficial que acompanha o medicamento, contém informações para pacientes e profissionais de saúde. É regulamentado pela Anvisa. Observação: nem tudo que está na bula vai acontecer com o paciente. Ou seja, quando a gente vai ler a bula, vocês vão observar que vão aparecer os efeitos colaterais, ou seja, o que pode acontecer com o paciente quando ele toma aquela medicação, né? Então, vômitos, alguns vão aparecer diarreia, dores de cabeça e tudo mais, né? Então, nem tudo que está na bula vai acontecer com quem está utilizando o medicamento, tá bom? São possibilidades, mas não que vai acontecer tudo aquilo que está dentro dos efeitos colaterais. Então, a bula é um conjunto de informações do medicamento que possui informações para o paciente e também os dizeres legais, considerando, então, todas as normas, né, da indústria, farmacêutica. Quais são as principais partes da bula? A primeira, indicações, ou seja, para que esse medicamento é indicado? Doenças ou sintomas que ele trata. O que é importante? Não usar para outras finalidades. Como usar o medicamento? Então, nesse medicamento vai conter a dose certa, os horários certos, a duração do tratamento, que é aqui que vão então acontecer muitos erros. Por quê? Porque aí falta, a maioria das vezes, informações dos familiares em relação ao tempo, em relação à dosagem, em relação à duração do tratamento e até a forma de engolir, né? Por exemplo, a medicação por via oral, tá? Então, como usar o medicamento seguindo bem certinho toda a prescrição médica, a hora certa, dosagem certa, tá? Seguindo, então, os 9 certos que a gente passa para vocês na parte das orientações de enfermagem. Então, essa é a forma de como utilizar o medicamento da forma correta. Quais os males que esse medicamento pode causar? Ou seja, os efeitos colaterais. Então, toda vez que aparecer na bula, né, agora as bulas mais novas não colocam mais como efeitos colaterais, elas colocam diretamente essa questão. Quais os males que esse medicamento pode causar? Mas em algumas bulas vai aparecer como efeitos colaterais. Então, efeitos colaterais são os males que o medicamento pode causar, tá? Então, efeitos colaterais comuns e efeitos colaterais raros. Então, vão ter lá na bula quais são esses efeitos colaterais. Efeitos colaterais comuns são os efeitos que costumam aparecer em maior quantidade de pessoas quando, que administram aquela medicação. Efeitos comuns mais raros aí já envolve, por exemplo, a interação medicamentosa, ou seja, quantos medicamentos aquele paciente faz uso, né? Então, se ele faz uso de várias medicações, então pode ser que ele tenha alguns efeitos colaterais mais raros, porque daí vai da interação que o organismo vai absorver, né? Que o organismo vai responder em relação à absorção de todos esses medicamentos, tá? Então, por isso que existem efeitos colaterais que são mais comuns e efeitos colaterais que são mais raros. Tudo vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, pessoal, por isso que uma coisa que a gente, que é prof da área da saúde, sempre está falando para vocês, nunca tome medicação por indicação por conta própria. Nunca tome medicamento do vizinho, do parente, porque ele toma, eu vou tomar também, tá? Cada organismo é um organismo. Cada organismo vai agir de um jeito. Não é porque para tua amiga deu certo, para tua vizinha deu certo, para sua mãe, seu pai que deu certo, que para você vai dar, porque o teu organismo é um. Mesmo que seja sua mãe, seu pai, seu familiar, cada organismo age de um jeito, metaboliza o medicamento de um jeito. Então, nunca tome medicamento por conta, tá bom? Sempre procurem o médico. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a quantidade indicada? Orientar a procurar serviço de saúde e levar a embalagem também do medicamento até o médico. Quais são os dizeres legais dos medicamentos? Então, o que a caixa dos medicamentos precisa apresentar? O CNPJ da indústria farmacêutica, o endereço da indústria farmacêutica, o CRF do responsável, ou seja,
o conselho, de farmácia, né, do responsável técnico pela aquela indústria farmacêutica, aquele laboratório. Então, toda indústria farmacêutica, todo laboratório tem que ter um farmacêutico responsável, tá? Então, o nome desse farmacêutico vai aparecer no medicamento e, enfim, todas as normas da lei da Anvisa. Então, isso é muito importante vocês observarem nas caixas de medicação. Quais são as dicas para os profissionais cuidadores? Bora lá, então, comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Sempre ler a bula antes de administrar, usar óculos ou uma lupa, se necessário, anotar os horários e as doses, né, dos pacientes, que a gente já vai falar sobre esse cuidado que envolve os 9 certos da enfermagem. E, em dúvida, procurar o farmacêutico ou o médico. Observação: nunca ter vergonha de perguntar. Tá, pessoal? Não tenham vergonha de perguntar. Professora, mas eu fui com o idoso na consulta, o médico não, ele não respondeu, tal. É, aproveita, pessoal, o dia que vocês estiverem de folga e vão na farmácia, porque o farmacêutico, ele é um profissional, assim, de todos, é o profissional mais qualificado para orientar vocês em relação a as dúvidas que vocês tiverem sobre medicamentos, sobre os efeitos colaterais que vocês estão sentindo, ou os idosos que vocês cuidam. Então, sempre observem o que o idoso vem apresentando e, caso vocês anotem, né, vejam algum efeito colateral, que o medicamento já não está apresentando o mesmo efeito para esse paciente, vai até a farmácia e chama o farmacêutico, tá? Vejam bem certinho com eles quais são as melhores orientações, ou às vezes, porque pode ser até a forma que vocês estejam administrando que esteja, de certa forma, errada. Em que sentido? Ah, ele tomou essa medicação em jejum, pós-jejum, tá? Então, tudo isso o farmacêutico ou também o médico vai poder orientar vocês. Então, nunca tenham vergonha de perguntar, isso é muito importante. Quais informações que os pacientes precisam saber? Como que esse medicamento funciona? Por que que esse medicamento foi indicado? Quando que não deve ser utilizado esse medicamento? As advertências, ou seja, os cuidados com os medicamentos, gravidez, amamentação, ou seja, as gestantes, a maioria dos medicamentos não são indicados na gravidez. Para a gestante continuar realizando qualquer que seja o tratamento, ela tem que ter o acompanhamento do médico, tá? Até mesmo para analgésicos, tem que ter um acompanhamento do médico obstetra. Então, a gravidez sempre tem que ter esse acompanhamento e autorização do médico obstetra para o uso contínuo de medicamentos. Precauções e também as interações medicamentosas. O que são as interações medicamentosas? Interações são quando os medicamentos se interagem, né? Então, os medicamentos, eles precisam interagir entre eles. Como assim, para os medicamentos interagir entre eles? Bom, se você tem um idoso que toma vários medicamentos diferentes, para vários tratamentos diferentes, esses medicamentos já estão interagindo no organismo do idoso, né? Então, interações medicamentosas são as interações entre os medicamentos dentro do nosso organismo, tá? Então, quanto mais medicamentos, maior a interação medicamentosa. Mas isso significa que é bom? Não, né? Significa que pode ser uma interação mais leve, uma interação moderada, tá? Então, por isso que às vezes também, quanto mais medicamentos o paciente toma, quanto mais medicamentos por mais tempo, menos efeitos eles vão ter também. Então, por isso que é muito importante vocês observarem se o paciente tem apresentado melhora e também está sempre procurando o médico e o farmacêutico para levar essas alterações que vocês tiverem percebido, tá bom? Muito importante vocês anotarem as alterações com os idosos. Então, medicamento ajuda quando usado corretamente. E a bula, pessoal, ela é parte do cuidado, porque eu vejo que muitas vezes, muito erro das pessoas em geral, hoje em dia, de não ler a bula, é porque às vezes a maioria das vezes começa a apresentar efeito colateral e as pessoas não compreendem, né? E aí também às vezes passa despercebido. Então, às vezes um efeito colateral que passa despercebido, né, pode ocasionar outra alteração no corpo, tá? Então, é importante compreender os efeitos colaterais para entender como que o corpo está absorvendo aquela medicação, tá bom? Então, pessoal, bora aprender a ler a bula, bora tirar a bula da medicação.
né? Quem quiser comentar ali, comenta um pouquinho, segue a gente, curte, compartilha. Bora aprender a ler a bula para a gente saber como que ela vai agir no nosso organismo.